TJSP derrubou a inclusão de artes marciais nas escolas de Guarujá, e a razão é clara: a União não quer perder o controle sobre o que seus filhos aprendem. E inovação só se estiver nos moldes de Brasília. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Curuminha, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou por unanimidade a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.288 de 2025, de Guarujá, que autorizava a inclusão de artes marciais na grade extracurricular do ensino fundamental e médio. Ah, sim, porque o problema do Brasil é que os municípios têm autonomia demais, não é mesmo? O martelo bateu, inconstitucional, e não importa se os pais queriam, se os alunos se beneficiariam ou se a comunidade apoiava. A União manda e vocês obedecem. O argumento é sempre o mesmo. Cabe privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases de educação nacional. Traduzindo, Brasília sabe melhor do que você o que seu filho precisa para aprender. O desembargador foi categórico ao afirmar que a norma invadia a competência federal e afrontava a separação de poderes. Que ousadia dessa Câmara Municipal pensar que poderia legislar sobre educação na própria cidade. Mas vamos ser honestos, o que realmente incomoda não é a questão jurídica. O que atormenta o establishment educacional é a ideia de que algo possa existir fora do controle centralizado. Artes marciais na escola? Isso não está na BNCC. Não passou pelo crivo dos especialistas do MEC. A Base Nacional Comum Curricular funciona como uma camisa de força pedagógica. Tudo precisa ser padronizado. Essa palavra que os burocratas adoram e que na prática significa todos igualmente medíocres. A necessidade de uniformidade é usada como desculpa para impedir qualquer experimentação local. E olha que curioso, quando se trata de incluir educação para valores cidadãos ou qualquer pauta progressista do momento, não há problema em interferir nos currículos. Mas quando o município quer incluir disciplina para desenvolver autocontrole, respeito e autodefesa através das artes marciais, isso é invasão de competência. O MEC nivela tudo por baixo, não por incompetência apenas, mas por design. Um sistema centralizado não consegue atender às necessidades específicas de milhões de estudantes em um país continental, mas consegue garantir que ninguém se destaque muito, que nenhuma inovação ameace o status quo e que os sindicatos de professores mantenham seu poder intocado. Esse caso não é isolado, é parte de um padrão sistemático de sufocamento de qualquer inovação educacional. O mesmo TJSP já invalidou outras leis municipais usando a mesma lógica, competência privativa da União. O padrão é claro, qualquer iniciativa local que ouse incluir conteúdo não aprovado centralmente será derrubada. Pense na ironia, vivemos em um país onde as escolas públicas mal conseguem ensinar o básico, mas temos uma estrutura legal que impede municípios de tentarem algo diferente. Os alunos saem do ensino médio sem saber interpretar um texto simples, mas ai de qualquer prefeito que ouse incluir uma matéria que ensine autocontrole e disciplina. E não é só sobre artes marciais. Homeschooling, proibido por décadas, liberado a conta-gotas com 1000 restrições. Escolas com metodologias alternativas precisam se encaixar na BNCC ou morrem na burocracia. Inovação tecnológica na sala de aula só se passar pelo crivo do MEC e seguir um modelo padronizado. O argumento sempre volta para o mesmo ponto. Educação é de interesse nacional, portanto, cabe à União legislar. Mas quem disse que interesse nacional significa controle federal absoluto? Quem decidiu que os pais de Guarujá não podem escolher ter artes marciais nas escolas de seus filhos porque Brasília precisa uniformizar tudo? Interesse nacional deveria significar que todas as crianças brasileiras tenham acesso à educação de qualidade. Mas como você consegue qualidade com um sistema que proíbe experimentação? Como você inova quando qualquer tentativa de fazer algo diferente é declarada inconstitucional? A resposta é simples: você não consegue, e é exatamente isso que o sistema quer, porque inovação gera comparações, e comparações expõem fracassos. Se Guarujá tivesse implementado as artes marciais e os resultados fossem extraordinários, alunos mais disciplinados, menos violência, melhor desempenho acadêmico, isso colocaria pressão sobre outros municípios, e principalmente sobre o próprio MEC. Melhor matar a ideia no nascedouro. Vamos falar francamente, o que realmente assusta os burocratas educacionais é a possibilidade de que as pessoas descubram que não precisam deles. Cada experimento bem-sucedido em nível local é uma ameaça ao monopólio federal. Cada escola que inova e prospera é uma prova viva de que o modelo centralizado é dispensável. As artes marciais são especialmente ameaçadoras porque ensinam exatamente o que o Estado não quer que você aprenda: autodisciplina, autodefesa e autoconfiança. Um cidadão que sabe se defender, que tem controle sobre si mesmo, que aprendeu a superar desafios, é um cidadão menos dependente, e um cidadão menos dependente é um cidadão menos controlável. A Base Nacional Comum Curricular é vendida como garantia de qualidade. Na prática, funciona como uma prisão curricular. Professores não podem ensinar além do prescrito. Escolas não podem experimentar metodologias diferentes.
Municípios não podem adaptar o conteúdo às necessidades locais. E qual o resultado dessa uniformização? O Brasil amarga posições vergonhosas em todas as avaliações internacionais de educação. Nossos alunos estão entre os piores do mundo em leitura, matemática e ciências. Mas ai de você se sugerir que o problema está no excesso de controle central. A BNCC não existe para garantir qualidade, existe para garantir controle. Controle sobre o que é ensinado, como é ensinado e principalmente sobre quem pode ensinar. É a ferramenta perfeita para manter o monopólio educacional nas mãos de uma elite de burocratas que nunca pisaram em uma sala de aula, mas que decidem, de Brasília, o que milhões de crianças devem ou não aprender. Quando o desembargador afirma que cabe apenas ao chefe do executivo, a direção superior da administração, ele está dizendo: vocês, cidadãos comuns, não têm o direito de decidir sobre a educação dos seus filhos. E isso é prerrogativa do Estado. É a mesma mentalidade que permeia todo o sistema. Os pais são ignorantes demais para escolher, os professores precisam ser tutelados por diretrizes federais, os municípios não têm capacidade de inovar. Apenas o governo federal, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para todos. Mas vamos fazer uma pergunta simples. Se o sistema atual fosse tão bom, por que tanta gente está desesperada por alternativas? Por que as escolas particulares que inovam têm filas de espera? Por que o homeschooling, apesar de todas as dificuldades legais, cresce exponencialmente? A resposta é óbvia. O monopólio estatal da educação fracassou, e fracassou não por falta de recursos, mas porque um sistema centralizado, burocratizado e engessado simplesmente não consegue educar bem. A verdadeira revolução educacional não virá de Brasília, virá da liberdade, da capacidade de pais escolherem onde e como seus filhos serão educados, da autonomia de escolas experimentarem metodologias diferentes, do direito de comunidades locais decidirem o que faz sentido para suas crianças. Em um mundo livre, a decisão de incluir artes marciais seria dos pais e da comunidade escolar. O resultado seria medido pelo sucesso ou fracasso da iniciativa. Escolas que inovassem bem prosperariam, as que falhassem aprenderiam e se adaptariam. Mas no Brasil da educação estatizada, nada disso importa. Não importa se funciona, se os pais querem, se os alunos se beneficiam. Importa apenas se está de acordo com as diretrizes federais, se passou pelo crivo dos burocratas e se não ameaça o poder dos sindicatos. A decisão do TJSP não é apenas sobre uma disciplina escolar, é o símbolo perfeito de tudo que está errado com a educação brasileira. Centralização excessiva, burocracia sufocante, medo de inovação e desrespeito pela autonomia local. Enquanto o Brasil mantiver esse sistema, continuaremos produzindo gerações de alunos que mal sabem ler, escrever e calcular. Continuaremos desperdiçando o potencial de milhões de crianças. Continuaremos ocupando as últimas posições nos rankings internacionais de educação. E quando você ler a próxima manchete sobre uma iniciativa educacional sendo barrada por inconstitucionalidade, lembre-se, o problema não é a lei. O problema é um sistema que criminalizou a inovação e transformou a educação em monopólio estatal. As crianças de Guarujá não terão artes marciais em suas escolas. Não porque não funciona, não porque os pais não querem, mas porque Brasília não aprovou. E no Brasil da educação estatizada, isso é tudo o que importa. O Estado pode continuar tentando controlar cada aspecto da educação, mas é como tentar segurar água com as mãos. Enquanto isso, pais desesperados procuram alternativas, escolas particulares inovam à margem do sistema, e o Brasil continua afundando nos rankings educacionais. A sentença que derrubou as artes marciais é, na verdade, uma sentença contra a própria possibilidade de melhorar a educação brasileira. É a confirmação de que no atual sistema, a mediocridade não é um bug, é o design intencional. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!